Boa noite. Estamos no capítulo 12, falando sobre a nossa parte de equilíbrio moral, né? As nossas virtudes e vícios. E hoje, continuando o subtítulo sobre as publicações, sobre as nossas falas, né? Sobre o aprendizado espiritual, sobre as publicações, aquilo que muitos redigem, publicam e trazem à sociedade reflexões sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento, sobre a nossa doutrina. Então, a pergunta está relacionada ainda a este tema. Então, é a pergunta 905. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem a que as suas obras hajam dado lugar? Aqui são duas situações diferentes. A situação de uma publicação que favorece o semelhante, então sempre vai ser válida, porque aquela palavra que tocar o coração do nosso irmão vai ser uma benfeitoria. A outra situação que coloca a pergunta é que mesmo ajudando o semelhante naquilo que realizamos, não só numa publicação ligada à espiritualidade, à nossa reforma moral, espiritual, mas nas diferentes áreas, em tudo que nós realizamos na Terra, se aquilo que nós proferimos, seja escrito ou falado, se não ecoa dentro de nós aquilo que nós passamos ao semelhante, nós seremos responsabilizados, porque nós temos o conhecimento e não a prática. Então, como diz a pergunta, mesmo fazendo o bem, há prejuízo àquele que não se utiliza daquele saber? Uma judiação, porque a pessoa tem o conhecimento, é como o falso profeta. Ele tem todo o conhecimento, mas não consegue aplicá-lo. Ou por uma dificuldade ainda de vibração espiritual, ou por pouco interesse na mudança interna, na reforma íntima, ele não acompanha aquilo que ele produz. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós que estamos aqui estudando o kardecismo, o cristianismo, nós nos sentimos assim, responsáveis por refletir e tentar mudar as nossas atitudes que nós sabemos claramente que ainda não são adequadas. Então, ali é uma situação difícil, porque, como já falamos, uma das maiores referências de Jesus em relação à dificuldade do homem era a falsa profecia. Então, a grande acusação do Cristo aos falsos profetas. Aquele que sabe a lei, conhece a lei, mas não a pratica. Então, é o mesmo caso aqui, né? Há um benefício ao semelhante, mas para si mesmo não é utilizado. Um dia isso se modificará? Certamente. Todo esse conhecimento será benéfico, uma vez que em algum momento o coração será tocado pelas provas que a existência trará, esse coração tem esse chamado de mudança. Aí a gente fala, né, por que tantos problemas na Terra? Porque são através destas reflexões de problemas que enfrentamos, de barreiras que enfrentamos, é que nós vamos buscar a força espiritual. É nessa hora que nós vamos bater lá dentro e recolher a essência que trazemos. Então, em algum momento será utilizado. Pergunta 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Teria algum problema em sabermos as coisas que já conquistamos espiritualmente? É importantíssimo sabermos onde estamos, onde já chegamos. Nós nos colocamos sempre avaliando as dificuldades espirituais que ainda trazemos.
Fazemos isso constantemente aqui nesses cursos, na Seara, no Evangelho. Sempre estamos ali buscando nossa mudança, nossa reforma de vibração, de atitude. Mas há muito que já conquistamos. Já chegamos a passos largos em muitas etapas. Todos nós. Tantos anos de estudo, de trabalho, tantos anos de convívio com o Cristo, com a palavra do Cristo. Todos nós nos modificamos. É impossível estarmos aqui tanto tempo e não nos modificarmos. Essa reflexão daquilo que nós já garantimos como uma benesse espiritual é uma reflexão importante, é o autoconhecimento, é a segurança dos valores que nós já conquistamos. Ah, mas é orgulho? A autorreflexão não é orgulho. O amor a si mesmo não é orgulho. Saber o potencial espiritual para auxiliar a si mesmo e ao irmão não é orgulho. Orgulho é quando eu utilizo toda esta força para o domínio, para o desequilíbrio, para a arrogância, para me sobrepor ao outro. Aí é o orgulho, aí é a vaidade. Aí é o lado sombrio da reflexão. Mas assim como refletimos nas nossas mazelas, refletimos também nas nossas benesses. E devemos estar felizes por tudo aquilo que já modificamos. E se nós fizermos uma análise rápida, nós sabemos quanto já nos modificamos. Às vezes, pequenos detalhes, não importa, mas já estamos nos lapidando. Não é? Nós não faremos grandes transformações espirituais repentinas. As transformações são graduais, exigem exercício constante. Não adianta eu conseguir uma vez e depois não conseguir mais. É um exercício constante. Como diz o pai, a abnegação, o contato permanente com a caridade. Então, quando nós já conseguimos isso, de alguma forma, ou na profissão, ou na família, ou na seara, ou na sociedade, nós temos que ter essa clareza. Não podemos ser inseguros. Ah, eu não consigo, eu não sei, eu não sou espiritualizado, então eu não posso colaborar. Isso é uma forma também de sermos um pouco assim, acomodados. É claro que a cada passo que damos, temos que ter desafios, temos situações a superar, não é? Ninguém chega já e consegue rapidamente toda a prática da caridade, o trabalho na seara, o curso, são coisas graduais, mas não podemos nos omitir. Temos que ter ciência de que podemos, de que temos a força espiritual para esta mudança. Então, não tem problema nenhum a gente ter noção, ter clareza dos nossos valores. Então, olha que a espiritualidade responde. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, amor e caridade. É que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, contanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça, porque então cairia numa falta. Nós falamos aqui que nós temos etapas na construção da nossa evolução, que é a experiência. Nessa experiência, quando falhamos, temos as expiações. Quando superamos as expiações, temos as provas. Quando superamos as provas, temos as missões. Em muitas coisas já estamos em missão. Em muitas coisas estamos ainda em prova.
e outras também em expiação. Mas vamos ter em mente que aquilo que já adquirimos tem que ser lembrado para também fortalecer o nosso íntimo na jornada terrena, né? Às vezes a gente se pune, mas eu estou fazendo isso, eu já fiz isso errado. Eu fiz, eu não tinha condição, eu não tinha esclarecimento, eu não consegui, eu falhei, mas agora eu já agiria diferente. Agora eu já teria uma outra postura. E é isso que o Pai quer de nós, a nossa transformação. Então, se hoje eu já consigo ter uma ação diferente do passado, eu progredi. Ah, mas eu errei. Sim, nós erramos, mas nós já construímos, nós já reconstruímos e já estamos ali na prova. Já já vem a missão sobre isso. Tá certo? Bem, agora a gente muda o subtítulo e vamos para paixões. Aqui as paixões, né? O termo paixão, ele nos lembra muita coisa, né? Aquela intensidade. Quando a gente fala em paixão, a gente pensa em intensidade. Tenho paixão por aquela situação, por aquele trabalho, por aquela pessoa, por aquele, enfim. Tudo que está ligado a nosso sentimento de paixão é algo que está exacerbado, tá pulsando de uma forma muito intensa no nosso espírito. Está trazendo um olhar, um foco muito forte, uma atenção, às vezes, maior do que necessário. Como nós somos ainda muito animalescos, nós trazemos ainda muito do instinto, muito da parte material e muito da espiritual, porque nós estamos aqui no mundo de expiação, terminando essa etapa, nós ainda carregamos muitas paixões. Os espíritos mais evoluídos, eles não têm paixões. Eles têm uma racionalidade equilibrada em todos os setores. Mas nós não. Nós ainda precisamos desses impulsos, né? Desses instintos, desta emoção, às vezes, um pouco mais desenfreada. E não necessariamente, quando a gente fala paixão, pensa que é amor, afetividade de um casal. Não. A paixão, ela está envolvida em várias coisas. Nós podemos ter paixão por um trabalho de caridade, né? Aquele envolvimento intenso. Só que a paixão, ela geralmente nos impulsiona, mas a paixão, ela não é a serenidade da evolução. Ela não é o equilíbrio da ponderação. A paixão é ali uma forma de acender o interesse a algo que nós precisamos construir. Seja junto a alguém, seja profissionalmente, seja uma meta, enfim, alguma coisa na vida encarnada que se apresenta como um interesse exacerbado, que é a paixão, para nos motivar, para nos colocar num caminho de experiência, tá? Então, quando a espiritualidade nos fala sobre as paixões, eles citam isso, que o homem ainda está na Terra buscando o equilíbrio da paixão. Porque se ele não se equilibra, uma vibração positiva nessa paixão, ele entra em queda, onde a matéria sobrepõe o espírito. Então, as paixões, onde a pessoa aniquila um pouco o espírito e dá vazão somente ao prazer terreno, ao prazer do corpo, ao prazer do momento, da situação ali temporal. E os espíritos evoluídos são atemporais, são equilibrados. Os espíritos mais evoluídos, eles não têm paixões, eles têm interesses baseado numa lógica racional, ponderada, tá? Então, a gente fala em paixão não é só por um companheiro, uma companheira, mas por tudo, né? Então, como equilibrar? Tem pessoas que são mais empolgadas, tem pessoas que são mais emotivas, tem a sensibilidade mais emocional, outras são mais contidas, pensam mais antes de entrar numa situação nova, né? Então, para cada um de nós, esta força natural, né, uma força natural do espírito, ela aparece de diferentes formas. Na maturidade, aqui na Terra, a gente vai mudando. As paixões são mais ligadas ao quê?
aos jovens, ao pensamento ainda devastador, explosivo, de busca. Então, as pessoas vão amadurecendo, essas paixões vão se serenando. Então, vamos ver o que a espiritualidade fala para nós sobre isso. 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Tudo que o Pai permitiu em nós é para o bem. Dependendo da nossa evolução, ainda não conseguimos construir tudo para o bem. Mas ela é boa à medida em que ela nos impulsiona a ações, deliberando situações que podem nos trazer muita evolução espiritual. Por exemplo, pessoas que têm uma grande ação nessas paixões, nesse interesse, em ações solidárias, que trazem resultado a um local, a um semelhante, né? Na nossa casa mesmo, como é bom ter alguém que tenha paixão para fazer os eventos, paixão para, né, Rô, para a gente ter sempre as pessoas motivadas, a motivação, o interesse. Mas, como diz aqui a resposta, o excesso não é ruim. Quer dizer, a paixão não é ruim. Por quê? Porque ela é de origem natural. E o Pai nos cria com coisas para desenvolvermos e equilibrarmos. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, quando a paixão é desenfreada, que nós não, a racionalidade ela é sufocada pelo impulso, nós estamos aí com o risco de ter problema no sentido da nossa vibração espiritual, né? 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? A paixão ela é ruim quando ela nos domina. Quando ela nos domina o equilíbrio, o senso crítico, quando ela subjuga o próprio homem pelo interesse explosivo e não pela conduta de controle sobre isso, né? Então, tudo que é exagerado pode trazer desequilíbrio. Então, vai de quando nós nos sentimos muito envolvidos com uma situação, seja uma pessoa, uma situação, nós termos sempre o senso crítico, o equilíbrio espiritual para julgar e não só sentir, mas avaliar. Fazer com que o espírito seja sereno perante aquela sensação natural, instintiva, essa força, essa vontade, muitas vezes quase em descontrole. As paixões são como um corcel, que tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de a dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que manejava pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é vivências de nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento.
Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Isso é importantíssimo. Tudo que domina o nosso espírito pode ser um grande problema na nossa evolução espiritual. O que está dominando? A minha paixão ou o meu senso crítico? A minha ponderação em tudo? Quando o instinto, a paixão, aquela força, aquela necessidade exacerbada subjuga o equilíbrio de cada um de nós, nós podemos entrar em grandes desequilíbrios. Compulsões, desequilíbrio, processos obsessivos, vícios, desordens emocionais, desordem dos nossos chakras, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E todos nós estamos suscetíveis a isso. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Então, quando nós vamos controlando mais todos esses impulsos que têm origem animal, a espiritualidade vai tomando conta do nosso ser. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós podemos tudo, desde que tenhamos a boa vontade e a ligação com a espiritualidade. Quem me envolve? Os bons espíritos. Em que sintonia eu me encontro? Eu estou sintonizada em ações, em pensamentos e sentimentos ao alto ou às energias baixas? Se eu estou sintonizada ao bom pensamento, à prece, à prática do bem, a mim mesmo, ao semelhante, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na família, e eu tenho vontade de vencer uma paixão, eu a vencerei. Nada é obstáculo para o homem determinado à sua evolução. Então, dá para se livrar de uma paixão desequilibrada? Dá. O que eu posso fazer? Me ligar ao alto, aos bons pensamentos, treinar o meu pensamento e entrar na prática do bem. Porque se eu deixar que uma paixão controle o meu pensamento e o meu sentimento, eu posso entrar em queda e ser envolvida pelas energias, inclusive, de densidade mais lenta, densidades mais com menos vibração, com menos velocidade e energias, interferências obsessoras. Então, quando nós ficamos cegos, é hora de parar. Por mais que aquela paixão nos motive, nos alegre, nos dê aquela pseudo ideia de felicidade, que a gente tenha sempre a lógica nos guiando, né? Então a espiritualidade responde: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão dentre vós fazem esforços? A espiritualidade nos dá um chamado aqui. Vocês têm boa vontade para mudar? Vocês só precisam ter vontade. Eu tenho um vício, eu tenho vontade de largar esse vício. Eu tenho preguiça, eu tenho vontade de largar essa preguiça. Tudo que a gente delibera, que a gente quer, a gente pode, e é o esforço, é o que a espiritualidade fala. Qual é o esforço que você está colocando até para equilibrar uma paixão, até para sair de um desequilíbrio de paixão? Qual é a força que eu estou determinando? Eu estou realmente com vontade de fazer a mudança? Aí a espiritualidade responde: é possível, tudo é possível. Como dizia Jesus, se tivesse a fé do tamanho da mostarda, da semente da mostarda, vocês transformariam as montanhas, né?
Faria o camelo entrar pelo fio da agulha, transportaria montanhas, faria tudo. Vocês já viram o tamanho da agulha, da semente de mostarda? Na região da Judéia, tem muita mostarda, né? Agora na região da Palestina, de Israel. E são folhinhas bem pequenininhas, bem mínimas. E quando você abre ali a folhinha, a sementinha, dentro da casquinha é uma sementinha, olha, é muito menor do que uma lentilha, muito menor. É uma sementinha bem pequenininha. Então, se a gente tivesse aquele pouquinho de boa vontade, aquele pouquinho de fé para se transformar, nós tiraríamos pessoas que nós nos apaixonamos e nos desequilibramos para buscar o equilíbrio. Nós tiraríamos vícios que nos levam às sombras. Equilibraríamos os nossos instintos somente com a nossa boa vontade. E nós podemos percorrer centro, ajuda, remédio, mas se não tiver a boa vontade, nada vai ser transformado dentro de nós. Os estímulos externos estão aqui para nos auxiliar. A seara, a leitura, o estudo, o médico, o remédio, o psicólogo, mas se nós não tivermos a boa vontade na transformação, nós vamos passar anos fazendo tudo o que temos que fazer e não vamos nos transformar. A espiritualidade nos avisa. Precisamos da sua vontade de mudar, a sua determinação para realizar o equilíbrio de uma paixão. Tá bom? 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Como não? Como nós faríamos se nós não tivéssemos a assistência da espiritualidade para nos intuir, para nos exemplificar, para nos equilibrar, para nos tratar? Essa força viria de nós, mas como nós conseguiríamos alcançar a mudança? Sem a ajuda de uma espiritualidade maravilhosa que se coloca à disposição de nós 24 horas por dia. É só ligar o rádio, é só acessar o irmão maior. Podemos utilizar o nome do Cristo, podemos utilizar o nome do nosso anjo de guarda, podemos utilizar o nome de um santo, de um guia, não importa. Quando nós abrimos o coração e confiamos no alto, seja este alto em qual frequência espiritual for, nós seremos ajudados. Esta vontade que fala a espiritualidade terá o suporte destes irmãos, que imediatamente olham para nós, equilibram os nossos chakras, energizam o nosso espírito, nos intuem e muitas vezes nos falam: você está com vontade de mudar, estamos aqui para garantir a sua força, para garantir o seu sucesso, porque eles nos amam. É como uma mãe para um filho: me ensina a fazer a lição, eu quero aprender, eu estou com vontade de aprender. Essa mãe vai sentar ao lado com o caderno, com a paciência, e vai instruir. É assim o mentor. Mas ele tem que esperar de nós a boa vontade. Não cai do céu a transformação, a melhora, a saúde, o equilíbrio da paixão, a ideia fixa. Paixão traz ideia fixa, o pensamento fica deseducado, o pensamento fica fascinado. E a prece pode ajudar, nos ligando às esferas de energia diversas, equilibra o nosso mental, equilibra o nosso pensamento. Né? Vai lavando o nosso mental das ideias fixas que a paixão traz às vezes. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, né, o nosso protetor, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Eles estão aqui em nome do Cristo para o trabalho sobre nós. Mas por que eles não atuam sem o nosso pedido? Livre-arbítrio.
Depende de cada um de nós. A vontade tem que ser nossa de ter ajuda. Ah, os guias não me ajudam. Eu pedi, eu me liguei, eu sintonizei, eu me modifiquei, eu estou praticando de uma forma a ação que eu possa receber o que eles têm para me dar, ou a minha frequência vive baixa, só pensando em besteira, só fazendo coisa errada, que a frequência dos mentores nem consegue equilibrar meu espírito. Que canal estamos abrindo para a ajuda do alto? É isso que nós temos que refletir. Estou demonstrando boa vontade, interesse, mudança? Aí a espiritualidade vai trabalhar facilmente sobre todos nós, tá bom? E a última pergunta deste subtítulo. Não haverá paixões tão vivas e irreversíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha a resposta. Há pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitos ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Ah, eu quero parar de fazer isso. Mas às vezes tem vontade nem de conseguir para continuar naquele vício, para continuar naquele pensamento. Ah, ele é ruim para mim, mas eu gosto tanto dele. Ah, aquela situação é tão pesada, mas eu gosto tanto de lá. Ah, aquele lugar é tão uma energia tão fraca. Será que eu não vou? Não, mas eu gosto de lá. Tenho paixão por aquele lugar. Então, é de verdade essa vontade de mudar e de vencer o instinto e a paixão? É verdadeira? Então, como a espiritualidade fala, vocês se sabotam, né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência na sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então não adianta só eu falar, eu quero mudança, eu quero esquecer aquela situação, eu quero me desligar daquela paixão, eu quero... aquilo não me faz bem, aquele lugar não me faz bem, aquele trabalho... Não. Ah, mas eu gosto, mas eu... Por outro lado, é pesado, mas eu gosto, é pesado, mas me diverte. Quando a gente põe condições para mudança, a gente não está mudando. Tá bom? Então, quando vai haver ajuda, intervenção real do alto? Quando a vontade estiver disponível a ação deles. É no caso do obsessor. Ah, eu quero fazer um tratamento na Seara para me equilibrar. Mas, né, aquela dificuldade, às vezes, de deixar os vícios, os pensamentos que nos prendem àquele irmãozinho que nós carregamos ao nosso lado. Tá bom? Então, a boa vontade. E a última aqui. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? O que a gente tem que fazer para combater tudo que nos controla? Controla o corpo, controla o desejo, controla o vício, controla a paixão. E a espiritualidade fala a abnegação. Fazer com que a gente tenha condições de entregar aquilo que nos faz mal. Enquanto a gente gostar do que nos faz mal, nós não vamos conseguir. Nós precisamos ter a clareza espiritual de que aquilo nos faz mal realmente e abnegar, entregar, deixar ir, deixa ir, isso é abnegar, deixa ir. Entrega a Deus o propósito e deixa ir. Abnega daquela pessoa que você é apaixonada, mas faz mal, abnega. Não me faz bem, eu tenho consciência, então eu deixo ir. Aquele lugar, aquela compulsão, aquele vício, aquela ideia fixa naquela situação, no jogo, no impulso, até na tela, que todos nós já estamos viciados nesse final de era. Então, nós conseguimos abnegar, consigo ir fazer a caminhadinha sem o meu celular, consigo não ter
controlar meu organismo para aquela paixão, naquela situação de descontrole alimentar, eu conseguir abnegar, ter uma libertação espiritual daquilo. É claro que muitas situações necessitam medicação, tratamento, médico, psicólogo, mas nunca, independente de todos os tratamentos da Terra, nunca deixar de saber que o tratamento espiritual e a prática espiritual são a base para tudo. Porque na mazela espiritual se manifestam as doenças psíquicas, físicas e emocionais. Tá bom? O espírito evoluído e equilibrado não adoece em nenhum corpo, nem no emocional, nem no físico, nem no espiritual, não adoece. Então vamos caminhar para que essa saúde, nesse final de era, cada vez mais fale mais forte na nossa vida. Tá bom? Bem, então acabamos, eu vou parar porque acabou aqui o subtítulo. Vamos para o egoísmo na aula que vem, que não é um tema também fácil, porque nós estamos todos aqui comprometidos com o nosso jeitinho ali pra gente, né? Mas a gente vai juntos ali falar um pouquinho disso.